Gente, hoje o Linkelso veio para o nosso programa, médico otorrinolaringologista, e hoje ele vai estar falando, gente, sobre esse clima seco. Como a gente pode ter os cuidados com a nossa vida, com a nossa saúde, na verdade, com as nossas vias aéreas, né? Muitas vezes você está em casa e você diz, gente, eu estou sentindo que eu vou sangrar o meu nariz, porque está muito seco. Como é que a gente sabe, né, o momento da gente se cuidar? Qual o momento que a gente percebe que, na verdade, não está tudo mil maravilhas com as nossas vias aéreas? Às vezes tem gente que diz assim, o clima está seco, mas eu estou bem. E aí, de repente, você dorme, daqui a pouco você está sangrando o nariz. Aí você fica extremamente preocupado. Mas isso nunca aconteceu comigo. Mas pode acontecer, né, doutor? Verdade. Pode ter uma primeira vez? Pode. Tudo pode ter uma primeira vez. Bom dia, doutor. Bom dia, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado novamente. Vamos falar que o BR Elbró ainda não chegou, mas o clima seco sim, né, doutor? Estamos num clima seco? Sim. Podemos dizer? Podemos se dizer que já estamos no início do clima seco. Sim. Já iniciou-se a percepção desse clima seco já na população, de acordo até com os sintomas presentes, já pela demanda dos pacientes, pelas perguntas, pelas dúvidas, pelos acometimentos que estão acontecendo entre eles e que estão em busca de uma solução. Pois vamos lá. Quais são os impactos? A gente vê aqui uma figura, Sim. né? E aí a gente pensa, esse clima maravilhoso, a gente gosta do sol, gosta de uma praia e a gente fica extremamente feliz, mas nem todo mundo pode estar lá, nem todo mundo pode estar dentro de uma água e mesmo assim tem que ter alguns cuidados. Clima seco faz você procurar umidade, Sim. que às vezes traz doença também, né? Sim, sim. E clima seco faz com que muitas vezes você não se cuide, principalmente em beber água, em fazer as limpezas, né? A limpeza nasal. E aí a gente quer a sua orientação relacionada a esse impacto do clima seco. Como a gente pode se cuidar e quais são os problemas de saúde que pode acontecer? Primeiramente, Vanusa, o clima seco, o que é que ele pode acometer nas nossas vias aéreas? Sim. Um processo breve, ele desidrata nossas células, desidratando nossas células, ele faz com que o nosso muco que existe dentro do nariz, a fluidez fica mais reduzida, propiciando um processo de estagnação, de mais vírus, bactérias e até de aeroalérgenos. Então isso faz com que propicie mais doenças nos pacientes, como por exemplo rinites, rinossinusites e amidalites. Isso está bastante presente na população. Isso faz com que aumente a demanda desses pacientes e eles vão em busca de uma solução como relatado previamente. O princípio básico de qualquer pessoa é o quê? A orientação da lavagem nasal. Lavagem nasal é um fator muito importante, tanto pela questão da hidratação das células, como da patência e fluidez da nossa via aérea. Isso é muito importante. Além disso, a ingestão de água. Não é porque você está ingerindo água pela boca que não irá afetar o nosso nariz ou a via aérea um pouquinho mais superior da boca. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Não, ela hidrata o nosso corpo em geral, nossas células e ajuda bastante, preconizando no mínimo 2 litros de água no dia. Quando a gente fala da limpeza nasal, o que pode e o que não pode ser feito no momento dessa limpeza, doutor? A limpeza nasal, ela é um processo em que tem efetividade e eficácia real na população, Sim. Porém deve ser feito da maneira correta, porque tem pessoas fazendo de uma forma errônea, isso faz com que termina propiciando até alguns problemas na população. Então vou explicar um pouquinho brevemente como é que você pode fazer a lavagem nasal. Existem soros fisiológicos na farmácia, existe aqueles de posto de saúde, enfim, que você pode fazer com seringa. Você pode colocar ele num recipiente, o mais comum, por exemplo, e o mais barato. Coloca ele num recipiente limpo, pegue uma seringa de acordo conforme a idade, crianças, adolescentes e adultos, varia a quantidade de ml. Você faz uma aspiração e coloca ele em direção lateral, aqui nós chamamos asa do nariz. Eu sempre explico para os pacientes qual a direção. Em direção do olho, porém aqui pela parte de dentro, porque ele vai lavar essa região aqui lateral, que é onde tem os receptores e onde mais acumula vírus, bactérias e mesmo aeroalérgenos. Pode-se fazer dessa maneira, ou então você pode entortar um pouquinho a cabeça, virando, claro, um pouquinho para frente e
colocar para cima, porque vai pegar da mesma maneira. Coloca de frente para uma pia, para poder a questão da molhar nas pessoas. As criancinhas sempre têm um pouquinho de dificuldade a mais, tem uma manobrazinha de poder só segurar um pouquinho e fazer a lavagem, que é essencial. Que eu percebo que muitas vezes tem uma resistência inicial, mas a própria consciência da pessoa, com o tempo, percebe que a respiração melhora, os fatores do dia a dia, reduz aquela ardência, espirro, coceira. E vai estar limpando tudo, né, doutor? Vai estar limpando tudo. Interessante, eu achei muito interessante o doutor falar, porque a gente já tinha trazido uma pessoa aqui para falar sobre a questão da lavagem, né, nasal. E, por incrível que pareça, uma pessoa minha, né, disse, olha, eu fiz, mas eu tive a sensação que foi pro ouvido. Sim. Fiz e tive a sensação de que não tinha limpado. A questão de segurar o fôlego ou a questão de você não colocar da forma correta, por exemplo, se você não coloca na direção que o doutor explicou, pode ir para outros lugares da região da face? Pode. Da face? Isso. A lavagem é o seguinte, porque tem pessoas, Vanusa, que eles fazem de uma maneira com que eles fazem em direção ao meio do nariz. Sim. Se você fizer em direção para o meio do nariz, ele tem uma barreira, que é o septo, que é formado de cartilagem e uma parte óssea. Na hora que ele bate, ele volta. E tem muitas pessoas que eles veem muitos vídeos na internet, claro que são esclarecedores, outros você pode incorporar aqueles objetivos que não pode acontecer. Sim. Por exemplo, você faz a lavagem, demonstra que tem que vir aquele catarro, aquela secreção amarelada, nem toda vez vai haver isso. Muitas vezes a lavagem, ela sai só uma secreção transparente, que nós chamamos de hialina, bem branquinha, aquilo ali já é eficaz. Sim. Não precisa vir aquela secreção amarelada. Principalmente se você tem o hábito de estar sempre lavando. Justamente. É correto lavar todos os dias, como se fosse escovar os dentes? Justamente, é correto lavar todos os dias. Preconizo sempre, no mínimo 2 vezes ao dia. É como se fosse escovar os dentes, de fato. Justamente. Você tem o costume de escovar os dentes, então você cria esse hábito também de fazer essa limpeza nasal. Além disso, o que o clima seco pode trazer de problemas mais graves? Quando a gente diz em sangramento, Sim. isso é algo que pode trazer outros problemas? Pode sim. O clima seco, ele reduz essa mucosa nasal, ela fica um pouco mais inflamada pela questão da não fluidez do muco e os constituintes muitas vezes serem afetados. Os vasos sanguíneos, eles ficam mais à mostra e eles ficam mais expostos, podendo ter um processo de sangramento. Tem um sangramento na população, muitas vezes no nariz, eles ficam bem receosos, acreditam até que vem de dentro da cabeça. Sim. Isso gera um medo na população bastante, mas a lavagem do nariz é eficaz, melhora bastante, reduz o processo de sangramento, hidrata as células e a mucosa tem efetividade. Caso venha algum sangramento, isso não é, vamos dizer assim, tem que se tomar um cuidado, mas pode ser ter eficácia já dentro de casa. Você pode muito bem, não deita, se senta no sangramento, comprime o nariz de uma maneira em que você faça com o primeiro e o segundo dedo, por uns 15, 20 minutos, respira por enquanto pela boca. Colocando isso, você pode colocar um pouco de ou compressa fria, caso você tenha, caso não tenha, uma sacola com água gelada e gelo. Isso faz com que feche os vasos, nós chamamos de vasoconstricção, e termina o vaso fechando a mais e direcione-se para a urgência, que você já fez a metade do percurso com que você melhore e para que você tenha uma atuação até melhor dentro da urgência, e que é bastante eficaz, mais de 80% tem eficiência. E ainda falando das alergias aí, que de uma certa forma chama também bastante atenção da população nessa época, medicamentos que muitas vezes as pessoas querem usar aleatoriamente. Sim. Tudo isso é um grande problema nesse clima seco também, né? Pode acontecer bastante isso, principalmente em relação aos descongestionantes nasais, que é um problema que permeia bastante a população, que nós da otorrinolaringologia batemos muito nessa tecla, inclusive já fomos perante ao Conselho Federal de Medicina em busca de fazer um controle especial sobre essa medicação, porque a medicação, ela dá uma relativa falsa sensação de um alívio imediato. Porém, esse alívio imediato, alguns minutos após, ele dá um efeito rebote, o que é o efeito rebote. Vai agravando ainda mais. Agrava mais ainda. Se você, vamos usar um exemplo prático, se você utiliza 2 gotinhas para poder melhorar mais, depois você vai utilizar 5 gotas,
10 gotas, 15, 20. Fica viciado. Vicia, e além disso, doutor, mais 2 gotas e agora 20 gotas. Para onde é que foram essas gotas? Estão percorrendo seu corpo. Nossa. Aí pode acometer alguns outros órgãos. Então isso é um problema. E quem usa 2, 3, 5 anos? Fica Então, complicado. Aí fica dependente daquele remédio. Justamente. Então, doutor, o que é que eu posso fazer? Utilizar uma medicação, independente de eu ir no senhor, o que é que eu posso fazer para me ajudar nisso? Soro fisiológico, sem problema nenhum, pode utilizar cloreto de sódio 0,9%. Esse é o nome, é o princípio ativo do soro fisiológico. Pode utilizar sem problema nenhum. Pronto. Doutor, e para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse a respeito das feridinhas que aparecem geralmente por dentro do nariz e que incomodam muitas pessoas. E tem aquelas pessoas que gostam de mexer e que vira e mexe, elas confundem muitas vezes, né? O sangramento não é nem... talvez por qualquer outra situação, mas às vezes por algum ferimento que está dentro desse nariz, né? Sim, sim. Em geral, o ferimento, ele é ocasionado, a primeira causa é o próprio trauma. Por que que acontece isso? Então, mas eu não levei nenhuma pancada. Mas não é essa pancada, é você ficar lá futucando o nariz. E por que que você futuca? Muitas vezes porque coça, arde, fica entupindo o nariz e você vai lá e fica pegando no nariz. Nós temos vários pelinhos aqui dentro que servem como processo de filtração. Sim. E que termina arrancando e vira uma porta de entrada para uma feridinha. Aí termina doendo, inflama e pode infeccionar. Aí, consequentemente, isso dá mais vontade ainda de mexer para poder remover e melhorar o processo onde você está prejudicando mais ainda. Então, isso é uma coisa que acomete bastante a população. Ela, em geral, não vem espontaneamente, entendeu? Mas, caso você já tenha alguns processos de alguns sintomas prévios, já deve fazer um tratamento antes de desencadear um ferimento. Muito bom. Faltou alguma dica para a gente levar para quem está em casa assistindo o nosso programa? Eu relato sempre para os pacientes, fora a ingestão de água e o próprio soro fisiológico, atividade física é importantíssimo, entendeu? Até melhora um pouco da patência, da fluidez da via aérea, claro que nos horários propícios, antes de 10 horas e após 4, 5 horas da tarde, um pouco da umidificação do ar, claro que com parcimônia, para a população em geral, um pouquinho restrito para quem é os pacientes que já são constatadamente alérgicos, porque não pode ter umidade muito grande também, porque prolifera ácaros e piora para os pacientes. Muito bom. Todas as dicas para que você fique bem com a sua saúde. Clima seco, já sabe, né, Ed, como vai fazer? Pronto, eu também já sei. Eu acho que até essa questão dessas, muitas vezes, essas inflamaçõezinhas que acontecem, se você fizer a lavagem diariamente, cuidando, você vai passar esse clima seco aí de boa, né, doutor? Com certeza, pode ter certeza que vai ser como nem percebeu. Muito bom. Pode entrar em contato com o doutor no Instagram e a gente reforça para você também. Qual é o Instagram, doutor? O meu Instagram é @Dr. Dr. Linkelson Marques. Pronto, tá dado o recado então.